Há uma história sobre um famoso cardeal belarmino, o grande apologista católico, que durante toda a sua vida havia lutado contra a mensagem da justificação unicamente pela justiça imputada. Em seu leito de morte, trouxe-lhes os crucifixos os méritos dos santos, a fim de que isso lhe desse certeza diante da morte. Mas Belarmino disse: levem essas coisas embora. Acho que é mais seguro confiar nos méritos de Cristo. Ao se aproximarem do fim da vida, muitas pessoas pensam no passado e percebem quanto seus atos e obras foram inúteis na obtenção da salvação diante de um Deus santo e, portanto, tanto necessitam da justiça de Cristo. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13. As condições para obter misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não requer de nós atos penosos a fim de que alcancemos o perdão dos pecados. Não precisamos empreender longas e cansativas peregrinações, nem praticar duras penitências, a fim de recomendar nossa vida ao Deus do céu, ao expiar nossas transgressões. Mas o que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Confessai as vossas falhas a Deus, que é o único que os pode perdoar. Se ofendeste os vossos amigos e vizinhos, deveis reconhecer vossa culpa. Deveis buscar então o perdão de Deus, porque o irmão a quem feristes é propriedade de Deus, e ofendendo-os, pecaste contra seu Criador e Redentor. O caso será levado perante o único mediador verdadeiro, nosso grande sumo sacerdote, que como nós, em tudo foi testado, mas sem pecado. É ele que se compadece das nossas fraquezas, sendo apto para nos purificar-nos de nossas manchas da iniquidade. Os que não se humilharem pela misericórdia e perdão de Deus, reconhecendo sua culpa, não cumprirão ainda a primeira condição de estabilidade. Se não experimentarmos ainda aquele arrependimento do qual não há arrepender-se, e não confessarmos os nossos pecados com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo nossa iniquidade, nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados, e se nunca buscarmos a paz de Deus, nunca a encontramos. A única razão por que não temos a remissão dos pecados passados é que não estamos dispostos a humilhar o coração e cumprir as condições apresentadas pela palavra da verdade. Acerca deste assunto, são-nos dadas explícitas instruções. A confissão de pecados, quer pública, quer privada, deve ser de coração, expressa francamente. Não deve ser obtida do pecador à força de insistência. Não deve ser feita de maneira negligente ou folgazã, nem extorquida dos que não reconhecem o abominável caráter do pecado. A confissão, que é o desafogo do íntimo da alma, achará o caminho ao Deus da infinita piedade. Diz o salmista: confessa a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Salmos 38:18. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Podem ser faltas que devam ser confessadas a pessoas que por elas foram ofendidas, ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessados com a mesma publicidade. Toda confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. A confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja defensivas mudanças na vida. Tudo que seja ofensivo a Deus tem que ser renunciado.
A obra que nos cumpre fazer a nossa parte é-nos apresentada claramente. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Isaías capítulo 1, versos 16 e 17. Refletimos um pouco. Depois de haver Adão e Eva comido do fruto proibido, ficaram cheios de um sentimento de vergonha e terror. A princípio, seu único pensamento era como desculpar seu pecado e escapar à temida sentença de morte. Quando o Senhor os interrogou acerca de seu pecado, Adão respondeu lançando a culpa em parte sobre Deus e em parte sobre a companheira. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13. Por que fizeste a serpente? Por que lhe permitiu entrar no jardim? Estas eram as perguntas que transpareciam as palavras com que procurava desculpar seu pecado, lançando assim sobre Deus a responsabilidade de sua queda. O espírito de justificação própria originou-se no pai da mentira e tem sido manifestado por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões desta ordem não são inspiradas pelo Espírito Divino e não são aceitáveis a Deus. O arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar ele mesmo sua culpa e reconhecê-la sem engano nem hipocrisia. E os que reconhecerem sua culpa com o coração sincero serão justificados, pois Jesus apresenta seu sangue em favor da alma arrependida. Querido Deus, desejamos, Pai, apresentar um coração sincero e arrependido diante de Ti. Perdoa, Pai, nossas falhas. Derrame seu Espírito em nossas vidas, para que possamos fazer apenas aquilo que lhe agrada. Reforma, Pai, nossas vidas e faça de nós um instrumento de sua obra. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.